Boa tarde para você que está acompanhando mais um Hangout aqui no portal da EBC. O nosso tema hoje é estágio, né? O semestre começou e muita gente já está de olho numa vaga para tentar começar a carreira profissional. Então a gente chamou 2 especialistas no assunto aqui hoje para conversar com a gente e dar dica para você, estudante, encontrar a sua sonhada vaga de estágio. Bom, os nossos participantes hoje são o Carlos Henrique Menatti, da Associação Brasileira de Estágio, e o Eduardo Oliveira, superintendente de operações do CIEE. Boa tarde para vocês, pessoal. Boa tarde. E, bom, dando uma primeira dica aqui para quem está assistindo, a própria EBC, Empresa Brasil de Comunicação, está com o seu processo seletivo de estágio aberto, pelo CIEE, inclusive, né? Quem quiser participar, são 33 vagas, além de cadastro reserva, para nível médio, técnico e superior. Durante o nosso bate-papo, a gente vai trazer mais informações, mas quem já quiser saber um pouco mais, acessa www.abc.com.br, que as informações estão lá. E quem quiser participar do nosso bate-papo, mandar dúvidas ou perguntas para os nossos entrevistados, é só acessar os perfis da EBC no Facebook, facebook.com/EBC na rede, no Twitter, @EBC na rede, e no Google+, google.com/EBC na rede. Bom, queria dar boa tarde para vocês e vou começar com uma pergunta aqui para o Carlos. Bom, Carlos, por que essa época do ano ela é propícia para os estudantes procurarem uma vaga? O que tem de diferente agora que tem mais chances para que eles encontrem um estágio? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, ouvintes da EBC. A questão do começo do ano já é até uma questão cultural brasileira, que você tem justamente o momento que os estudantes não estão em provas, estão em começo de aulas, voltaram das férias, têm disponibilidade de fazer a busca do estágio, então as próprias empresas já estão acostumadas. E também o Brasil, que começa depois do Carnaval, ele tem essa característica de abrir os empregos, abrir as oportunidades e as vagas de estágio nesse período após o período de festas, férias e Carnaval. Então isso já virou uma tradição do nosso país, e já ocorre isso naturalmente. Então, a própria economia ela caminha mais forte depois desse período de festa de carnaval. E também porque quem estava terminando o curso ano passado já saiu e abriu uma vaga agora no começo do ano, né? Tem essa característica também. Então, o que acontece? Muitos estudantes que estão estagiando formam-se e nem sempre todas as vagas são passadas para efetivos. Então, novas vagas de estágio são abertas pelos aqueles que saíram, já se formaram ano passado. Então, também acaba dando esse pico, e isso ocorre tanto em março como ocorre em agosto também. Tá? Mas é toda uma cultura que tem da nossa sociedade e acontece justamente assim. E, Eduardo, alguns estudantes querem fazer um estágio, mas não sabem nem por onde começar, né? Qual que é o primeiro passo? Onde ele deve procurar essa vaga? É muito simples, hoje em dia, com as ferramentas de mídia, o portal, basta ele buscar eletronicamente, ele acessa a internet ou pessoalmente. Mas na internet, é o nosso portal, ele entra no www.cie.org.br e indicamos que desde o início, sabemos que o estágio desde o ensino médio já é possível fazer estágio, mas falando-se de ensino superior ou técnico, tecnológico, basta se cadastrar e já começa a concorrer às vagas de estágio. Indicamos que ele o faça assim desde o início, o mais rápido possível. Temos hoje mais de 10 mil vagas publicadas no nosso site. Além do site do CIE, bom, se por acaso uma vaga, um curso não esteja lá, Carlos, onde mais ele pode procurar? Às vezes a própria faculdade ou escola tem algum convênio que ele pode ir atrás, né? Sim, o jovem ele deve fazer uma busca em inúmeras opções. Então você tem, dentro das próprias universidades, existem os seus sites onde as empresas vão de forma direta divulgar suas vagas, dezenas e dezenas de agentes de integração depositam essas vagas de estágio na própria instituição de ensino. Existem os sites desses agentes de integração, que são, como falei, já dezenas aqui no Brasil, e que são possíveis ele se cadastrar. Então, no próprio site da ABS, www.abs.org.br, ele também tem uma lista de agentes de integração onde o jovem pode se cadastrar, ampliando assim de forma considerável as suas possibilidades de sucesso e de um melhor bolsa auxílio no seu estágio. Veja,
também é uma coisa muito interessante você ter um sonho na vida e querer fazer um estágio em alguma determinada área ou empresa que você sabe que ali você vai caminhar de forma melhor na sua escadaria para o sucesso. Então, busque essas empresas, entre também no site dessas empresas, estude as oportunidades, a característica da empresa e deposita lá o seu currículo também. Então, nós temos um volume muito grande de contratação de estagiários de formas diretas, via agente de integração, via escolas, quer dizer, os caminhos que rolam, as oportunidades de estágio para o jovem são inúmeros. Então, quanto ele mais abrir o leque de opções para ele ser achado pelo mercado, melhor para ele. Uhum. E Eduardo, você mencionou a questão do cadastro o mais rápido possível, né? No caso do ensino superior, existe uma época certa para o aluno começar, ou seja, logo no primeiro semestre ele já pode procurar um estágio, ou ele ainda está muito imaturo profissionalmente para isso? O que vocês recomendam? Recomendamos que ele o faça desde o início, logo no primeiro semestre. Evidentemente que o estágio ele é determinado pela instituição de ensino. Na realidade, algumas escolas, algumas instituições de ensino não permitem que esse estágio seja feito desde o início. Então, ele deve consultar o seu coordenador de curso, o seu departamento de estágios, mas, sempre que possível, e na grande maioria isso é possível, ele o faça desde o início. Uma dica interessante que nós sempre falamos é que o estudante mantenha o seu cadastro atualizado. Atualize seus dados. Sabemos que hoje os estudantes mudam muito, né? Celular, essas coisas, várias opções. Plano daqui, plano isso, plano aquilo, e muda. Cada hora mudam-se as ofertas. Então, por vezes não é fácil encontrar o estudante, então mantenha o seu cadastro atualizado, visto que o estágio proporciona sempre excelentes oportunidades, como disse o colega, e as chances de efetivação, visto essa falta de talentos que temos, né, são muito grandes. Então, vai aí a nossa dica também de manter o seu cadastro, não só fazer, como manter atualizado. Uhum. Esse momento econômico que o Brasil vive, com uma falta de mão de obra, o estagiário ele pode ser ali uma mina de ouro ali para a empresa, né? Porque ela já treinou, já capacitou e as chances talvez de contratação estejam melhores. Você acha que é isso hoje, Eduardo? Ah, sim, sem dúvida. Ele é uma opção interessante, inteligente, porque vivemos, vocês da imprensa, a mídia toda, vivemos um apagão de mão de obra. Temos esse apagão de mão de obra, buscam-se talentos e o jovem é uma excelente opção para o empresariado. E nada melhor do que formar essa mão de obra através de um bom programa de estágios. Estágios, repito, nós temos nossas pesquisas que mostram que mais de 64% dos jovens são efetivados nas empresas nas quais eles fazem os seus estágios. Daí o que comprova efetivamente aquilo que nós falamos. Essa busca de talentos, a falta de mão de obra qualificada. Sabemos que importam-se profissionais, infelizmente, não tem jeito, importam-se profissionais, mas o jovem é a saída para o país e um bom programa de estágios vai preparar essa mão de obra que o país tanto precisa. Uhum. Ótimo. Bom, repetindo aqui, para quem estiver assistindo a gente, quiser mandar sua pergunta, pode acessar os perfis da EBC na Rede nas redes sociais, facebook.com/EBC na Rede, no Twitter, @EBC na Rede, e no Google+, google.com/EBC na Rede. Bom, Carlos, quando o aluno está começando e ele não tem experiência profissional, ele tem muita dificuldade de saber o que colocar no currículo, né? O que eu vou colocar, que experiências eu coloco se eu nunca trabalhei? O que ele pode ressaltar no currículo para, de repente, chamar mais atenção da pessoa que está selecionando para aquela vaga? Veja, quando a pessoa acha que não tem experiência profissional, ela tem experiência de vida. E dentro da experiência de vida, ele tem trabalhos assistenciais ou filantrópicos que ele fez ou faz, ele tem os cursos extracurriculares, atividades mesmo que às vezes a pessoa faz que não necessariamente é filantrópico, mas é interessante, porque isso tudo vai dando uma caracterização das competências, da maneira como a pessoa tem de atitude em relação à vida, ao mundo.
as questões sociais e profissionais que ele vai ter pela frente. Então, esse detalhamento das atividades é uma coisa muito enriquecedora para um currículo que ainda carece de experiência profissional. Ele coloca a experiência de vida dele. Esse é um detalhe bem interessante. Até, por exemplo, viagens, né? Viagens internacionais, ou cursos que ele foi fazer lá fora, um intercâmbio, ou mesmo uma viagem assim que foi só de curtição, mas são coisas interessantes para quem está vendo de fora a característica do jovem, né? Então, isso é sempre enriquecedor para aquele selecionador que está caçando um talento. E o que não deve estar no currículo? Às vezes as pessoas colocam informações demais também, né? Quais são as dicas que você dá nesse momento de elaborar o currículo? Veja, as informações de fórum familiar, de fórum íntimo, essas não devem constar. Até porque não tem razão de ser, ninguém vai deixar ou contratar alguém por causa disso. Mas, eventualmente, alguma pessoa pode, então, interpretar mal, ou até de que a postura profissional daquele jovem ela não é madura o suficiente para contratá-lo. Então, não coloque nada que é pessoal e familiar. Inclusive nas redes sociais, né, que hoje, então, o que está acontecendo? Muito selecionador está não só olhando o currículo, mas depois pedindo autorização ou pedindo o endereço do Facebook para dar uma olhada, ou do Face ou de outras redes sociais, para ir perceber como que a pessoa se coloca, qual é a atitude dela dentro das redes sociais. E isso acaba provocando muita gente que ia ter uma boa oportunidade e acaba perdendo. Então, tomem cuidado, né? O jovem hoje tem que ter uma postura bem cuidadosa nas redes sociais. E isso fica cadastrado para o resto da vida. Então, para você apagar uma coisa que você postar hoje, provavelmente você não vai apagar. É um perigo. E, bom, Eduardo, o currículo é o primeiro passo, mas hoje em dia a gente sabe que muitos processos seletivos de estágio, eles estão com várias etapas, assim como um processo de seletivo de emprego mesmo, né? Tem a entrevista, às vezes tem uma dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que tipos de etapas que os estudantes podem passar quando eles querem ser selecionados para um estágio? Como se preparar para isso? É verdade. Não só a questão do currículo, mas como você bem disse, normalmente as empresas hoje exigem processos que incluem dinâmicas de grupo e certamente a entrevista final com o seu futuro supervisor, aí no caso, supervisor de estágio. Então, nessas dinâmicas, sempre ocorrem esses trabalhos onde você vai estar sempre em foco. Você estará sendo observado. É importante o momento de se posicionar. Então, claro que a pessoa vai estar nervosa, tensa. Então, saber ouvir, né, ser sempre sincero, saber o momento. Porque não se esqueça, você estará sendo avaliado, né? Então, evitar não falar demais, o tom de voz, evitar gírias e sempre responder aquilo que lhe for perguntado. Então, é um momento onde você vai estar sendo avaliado quanto a ser líder, uma postura mais ativa, mais passiva. Então, é aquele momento. Nesse sentido, o se oferece sempre. São mais de 30 temas, na verdade, são 35 temas de educação à distância, são cursos à distância, que o jovem poderá fazer totalmente sem custo. E, dentre eles, existe também como se preparar para entrevistas, trabalho em equipe, o momento de dinâmicas de grupo. Vale a pena entrar e fazer esses cursos. Joia, e às vezes tem prova também, né? Até prova, às vezes o estudante precisa fazer uma prova de conhecimentos gerais, de matemática. Talvez seja importante ele estudar um pouco antes disso também, né? Sempre antes de ir para uma entrevista, para uma empresa, importante buscar saber, claro, qual que é essa empresa, pelo menos o ramo de atividade dessa empresa. Importantíssimo, hoje com a internet, com as mídias sociais, você entrar no site dessa empresa, se antecipar as informações dessa empresa, porque isso contará pontos na hora da entrevista, ou mesmo da dinâmica. E também você saber que tipo de postura essa empresa espera de você. É uma empresa mais formal, uma empresa menos formal, se trabalha de ramo de pesquisa, se é vendas, enfim. O quanto mais informações você puder colher, melhor.
Uhum. Bom, lembrando então para quem está assistindo a gente, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, está com um processo seletivo de estágio aberto para nível médio, técnico e superior. No caso do superior, todas as vagas são para Brasília, e no caso do superior é a arquitetura, arquivologia, letras e jornalismo. E é uma empresa de comunicação, então os estudantes interessados vão poder trabalhar com rádio, televisão, internet, é uma possibilidade legal aí para aprender bastante. Bom, Carlos, eu queria agora que você falasse um pouquinho, na época que eu era estagiária, não existia a lei do estágio. Qual que é o balanço dessa lei e que benefícios que ela trouxe para os estudantes até agora? Veja, Amanda, tinha uma lei de estágio. Essa lei de estágio ela foi modificada, né? Então essa nova lei de estágio ela veio fazer alguns ganhos para o jovem no sentido de reduzir ou de limitar a carga horária a 6 horas diárias e 30 horas semanais, entre outras medidas. Por exemplo, se o estágio ele é não obrigatório, a Bolsa Auxílio torna-se obrigatória, assim como o auxílio transporte. Colocou algumas limitações de volume de estagiários de ensino médio nas empresas. E, de forma geral, ela trouxe todo um detalhamento burocrático de como o estágio deve seguir junto à parte documental, relatórios, previsão das atividades, uma série de coisas. Isso deu mais garantia jurídica para as empresas, mais segurança jurídica, apesar do aumento da burocratização, mas que para o jovem foi extremamente positivo e reduzindo aí fundamentalmente o abuso do estágio, principalmente quanto à carga horária, que acabava então depois repercutindo num baixo aproveitamento escolar. Ou seja, o estágio é para ajudar o estudante a chegar lá no seu grau máximo de sucesso, no topo da escadaria da sua carreira, não para reduzir o volume de conhecimento. Então, o nosso balanço é que foi muito positiva, né? Na média, a lei do estágio foi muito positiva para o jovem e para o estágio de maneira geral no Brasil. Tá? Uhum. E, Eduardo, qual é a avaliação que você faz da nova lei? Logo que ela foi aprovada, houve um burburinho de que poderia diminuir a chance das pessoas encontrarem estágio, que as empresas não iam querer ter mais estagiários. Isso, de fato, não se concretizou, né? Qual que é a avaliação até agora? É positivo também. De fato, no primeiro momento, as empresas até tomarem conhecimento, os estágios, em sua maioria, eram de 8 horas, enfim, houve um acerto até o mercado tomar conhecimento, mas nós concordamos, ela veio para trazer regras e normas mais claras, ela de fato normatizou muita coisa que na lei antiga não estava, de certa forma, clara. Ainda há algumas coisas, obviamente, a serem melhoradas, nos aspectos certamente que necessitam de melhora, mas é positivo. Nós estamos aí com uma oferta crescente no volume de vagas, temos uma procura enorme, as empresas estão totalmente já absorveram a lei, já conhecem e aceitam. Isso trouxe muito mais benefícios, certamente para as empresas, para os estudantes, acho que para todos. Uhum. E, Eduardo, existe um valor médio da Bolsa pelo país ou isso varia muito? Qual é a média por estado? Varia muito porque depende do curso, ano, semestre, está no início, se está mais no final, se é ensino médio, se é superior. Isso varia muito. Varia muito. Da procura também, se é um curso que o mercado está procurando mais, da carreira, se é mais procurado, varia muito. Mas, em geral, isso cobre a sua mensalidade escolar, mas varia muito. Uhum. Nós estamos até pesquisando, em breve deveremos aí ofertar para vocês aí alguma coisa nesse sentido um pouco melhor. Uhum. E você também não tem nenhum estudo, Carlos, que fale uma média da bolsa de remuneração? Isso sempre interessa também os estudantes. O foco do estágio não é o salário em si, mas isso às vezes pesa na decisão de uma vaga, né? Olha, no site da ABS nós temos uma pesquisa da bolsa, das bolsas de estágio em todo o Brasil. Tem uma estatística interessante, tá? Então pode buscar o site da ABS para ver esses dados, porque varia realmente, como o companheiro falou, da parte de
dos cursos e das regiões do Brasil. Tá? O site da ABRES é www.abres.org.br. Uhum. Tá certo. Eu queria lembrar para quem está assistindo a gente que, se quiser mandar perguntas, pode usar os perfis da ABC na Rede nas redes sociais, facebook.com/ABC na Rede, o Twitter @ABC na Rede, e no Google+, google.com/+ABC na Rede. Carlos, você falou dessa questão do aluno que às vezes sonha em trabalhar numa empresa da área dele, e ele tem que ir atrás dessa empresa também, né? Quer dizer, e nessa época, que época do curso é mais interessante que o aluno se fixe num estágio onde ele pretende ser contratado? É mais para o final? Porque às vezes no começo o aluno pode pegar um estágio que não é exatamente o que ele quer, né? Como é que é esse caminho dele até o final do curso? Olha, o momento que as empresas buscam estagiários é na faixa do 3º, 4º ano, né? Se for um curso de 4 anos, sempre no penúltimo ano, porque a empresa quer ter o benefício de ficar ao menos 2 anos com o estagiário, apesar que muitas já agora estão efetivando com 6 meses, com 1 ano, quer dizer, esse apagão da mão de obra brasileira tem feito alguns efeitos nos estágios também. Porém, o que a gente vê é uma realidade também diferenciada no Brasil, né? Muitos jovens acabam fazendo estágio para viabilizar financeiramente o seu curso no nível superior. Então, às vezes você vê pessoas no primeiro ano já tentando emplacar um estágio, não é a empresa do sonho, nem muito menos o estágio do sonho. Mas ele já começa a entrar no mercado, já começa a ter todo um aprendizado profissional, uma atitude profissional, ele muda a maneira dele pensar e até a forma como ele vai viver o curso dele. Né? Em função dele estar estagiando, ele muda a postura dele diante do curso. E isso é muito legal. Existem estágios que não é possível no primeiro ano, por exemplo, psicologia. Muitas universidades, não são todas, mas simplesmente não permite fazer estágio de psicologia no primeiro ano. Tá? E realmente, se você pensar, não teria muito sentido. Então, existem muitas variações, mas a busca do sonho, ele vai se aproximando conforme você vai tendo mais experiência e você vai chegando mais no final do seu curso. Aí as empresas vão estar cada vez mais interessadas em você e a hora que você for mandar um currículo, você já fez um estágio no primeiro ou segundo ano. Não estou dizendo que tem que ser assim. Tá? Tem muitos cursos que são extremamente difíceis para você acompanhar e fazer estágio no primeiro ou no segundo ano, talvez seja até inviável. Então tem que, ponderar curso por curso, área, região, necessidade financeira, cada um tem a sua realidade e tem que buscar aí a melhor forma para ele chegar lá, no sucesso. E, bom, Eduardo, no caso do estágio do ensino médio, né, em geral, quais são as atividades que esse estudante vai estar fazendo no seu local de trabalho? Em geral, o ensino médio são atividades que nós chamamos de atividades mais básicas, atividades mais simples, onde ele, na realidade, vai vivenciar mais a questão do ambiente corporativo. Então, ele terá o que nós chamamos de a convivência, o estágio que ele era considerado estágio social. Ele terá mais a questão do convívio e as atividades de ambientes mais ligadas à questão de atividades administrativas, onde ele poderá ter contato com outras pessoas e descobrir, de fato, a sua tendência, a sua vocação, descoberta de carreiras. Então, é o grande, diria, o grande lance do estágio do ensino médio. Muito utilizado também, principalmente em instituições públicas, mas acho que esse é o mote do estágio do ensino médio e que acaba contribuindo, óbvio, por uma grande camada da população e financeiramente importante também para o estudante. E no caso do ensino superior, Eduardo, se o estudante percebe que ele não está fazendo as atividades que estão relacionadas com a área dele, que talvez ele não esteja aprendendo tanto quanto ele espera, como é que ele pode solucionar isso? Ele deve conversar com a chefia ou deve, de repente, procurar um outro estágio? Como é que ele pode solucionar esse problema? Aí tem alguns aspectos que é o seguinte: em primeiro lugar, o estágio necessariamente ele tem que ser relacionado com as atividades, é uma questão até legal. Mas supondo que haja algum impasse, alguma questão relacionada a isso que você disse, ele deve sim buscar o seu supervisor. Existem meios adequados, existe o relatório de estágio, onde ele pode relatar. O CIE faz regularmente acompanhamentos de estágio,
precisa ter uma equipe que acompanha esse estágio, mas o melhor caminho é o caminho do diálogo. Nós temos o acompanhamento, nossos índices têm mais de 97% de aprovação dos estudantes nesse quesito, mas existem os meios, há relatórios específicos, mas lembrando que o estágio, necessariamente, ele é uma atividade educacional, portanto, tem que, legalmente, estar relacionado, as atividades têm que estar relacionadas com aquilo que ele está estudando. E, Carlos, você falou que, por exemplo, psicologia, os estágios só começam mais lá na frente, algumas áreas é até difícil encontrar estágio, porque são poucas vagas. Quais são as áreas do ensino superior que tem mais vagas disponíveis hoje em dia para estágio e por que isso acontece? Veja, o estágio de administração de empresas e de comunicação social são duas áreas que têm um maior volume de estágios, porque até são atividades mais coringas. Elas podem ser utilizadas, os estagiários, em inúmeras posições e cargos, departamentos das empresas. Então, com certeza, tem um volume muito grande. Uma outra área muito utilizada do estágio é a área de direito, que realmente tem um volume gigantesco, interessante, tanto de estudante no Brasil, como de estágio e profissionais. Então, são talvez as principais 3 áreas onde nós temos aí o volume de estagiários. Eu queria complementar uma informação que a gente estava falando antes do ensino médio, Amanda. Uhum. No caso do ensino médio, nós temos um dado que 40% dos nossos jovens, eles estudam à noite. E por que um jovem de 16 anos vai estudar à noite? Sendo que muitas dessas escolas nas grandes cidades estão na periferia, elas têm riscos de assalto, de risco para chegar, para sair, quer dizer, é toda uma série de problemas que nós estamos tendo, principalmente agora quem está vendo lá em Florianópolis, toda essa confusão aí de ônibus em horário avançado. Esses jovens, esses 40% que estão buscando o ensino à noite, é porque ele está buscando uma remuneração para melhorar a qualidade de vida familiar, seja via estágio, seja via emprego, seja o que for, o que ele conseguir. E esse jovem é justamente, às vezes, que tem um nível de aproveitamento escolar talvez menor, porque também quando ele era criancinha, o pai e a mãe estavam ambos trabalhando, não teve tanto acompanhamento, às vezes até tinha uma deficiência cultural do pai e da mãe, quer dizer, não ajudou ele nos acompanhamentos escolares lá embaixo. Então tudo isso, eu enxergo o estágio de ensino médio praticamente uma questão uma questão até de política pública, de inserção do jovem no mercado de trabalho, de capacitação desse jovem dentro de colocar ele numa empresa, em atividades que ele possa estar acompanhando o dia a dia e tomando o espírito profissional, tomando a atitude empresarial. Então, é um recado que eu sempre faço questão de colocar, porque faz parte da nossa realidade nacional, a realidade do Brasil, do nosso jovem de ensino médio. Uhum. E, Eduardo, você acha que hoje em dia os empregadores eles têm mais essa consciência de que o estágio é um momento do aprendizado e não de talvez de fazer só aquela versão clássica do estagiário que só tira xerox, né? Não é isso que o estágio pretende proporcionar e nem pode, né? Você acha que essa mentalidade evoluiu? Evoluiu, acho que evoluiu e vem evoluindo, nós temos percebido isso, até em função de uma necessidade. Qualificação de mão de obra, a economia do país cresceu e há essa falta, então eles estão precisando, necessitando de preparar e capacitar seus futuros talentos. Essa geração que está aí também é uma geração mais exigente, é uma geração que busca, exige mais, que argue mais, que argumenta mais, tudo isso leva a isso. Então, certamente, isso evoluiu bastante. Uhum. Bom, gente, eu acho que a gente vai terminando o nosso bate-papo por aqui. Eu queria passar a palavra para os dois. Carlos, alguma última dica que a gente não tenha dado para os estudantes? O estudante, ele tem que buscar
a sua felicidade, porque a gente fala muito em sucesso, né? E o que é o sucesso? Se não a pessoa chegar dentro de uma idade, uma maturidade feliz. Então, ele tem que buscar as coisas que ele gosta, as coisas que têm sentido para ele na sociedade, na atividade profissional, e que isso seja o mote da vida dele, entendeu? Chegar lá, chegar na vida adulta feliz. Então, isso envolve capacitação, envolve aprendizado, envolve carreira, envolve onde ele vai morar, com quem ele vai conviver. Então, tudo isso é muito importante. Então, dentro dessa carreira, dessa busca profissional, ele tem que buscar as competências para essas carreiras, essa busca onde ele vai querer ter o sucesso, as habilidades e a atitude dele na sociedade, com as pessoas, com cada decisão que ele toma, cada palavra que ele vai falar, né? Ele tem uma atitude em relação a isso, ao mundo. Então, com isso, ele vai, passo a passo, degrau a degrau, subir a sua carreira, mas subir principalmente para a sua felicidade. É isso aí. E sucesso para todos. Tá certo. Eduardo, alguma última dica para quem está assistindo a gente e está procurando um estágio? Acho que vale a pena. Eu gostaria de convidar mais uma vez aos estudantes que entrem no site do CIE e lá eles poderão encontrar diversas dicas sobre tudo que o CIE oferece graciosamente para os estudantes, os cursos que nós temos em todas as nossas unidades no país, os serviços que o CIE oferece. Insisto que façam nessa linha de cursos extracurriculares, os cursos EAD, que valem muito a pena e vão agregar na sua carreira, no sentido deles buscarem esse caminho do sucesso, que eles terão certamente sucesso profissional na sua carreira. Acho que vale a pena conhecer bastante sobre o que você pode oferecer, e essa é a dica que eu deixaria, desejando a todos muito sucesso e que sejam de fato muito felizes. Tá certo, gente. Eu agradeço a participação de vocês, da Abris e do CIE, no nosso bate-papo aqui hoje à tarde. Lembrando que a EBC está com vagas de estágio disponíveis lá no site do CIE, é só entrar que vocês vão ver as áreas de nível superior, médio e técnico. E quem perdeu esse bate-papo, ele vai estar disponível no portal da EBC daqui a alguns minutinhos. Gente, obrigada pela conversa e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Obrigado a vocês. Boa tarde, muito obrigado. Tchau, tchau.